Olá, nós do sexto ano D somos Manuela, Ana Luísa, Luísa e Sofia. E hoje nós vamos falar dos mitos. Tem caráter explicativo ou simbólico, relaciona-se como uma data ou religião. Procura-se explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais e deuses. Existem vários livros e textos do mito do voo de Ícaro, mas escolhi o de Luiz Guasco. Luiz nasceu na cidade de São Paulo e mora lá até hoje. Trabalha no mercado editorial há muitos anos. Já lançou livros como O Mito de Narciso, O Voo de Ícaro e Teseu e o Minotauro. Ícaro é filho de Dédalo, muito teimoso, ambicioso e desobediente. Certo dia, ele e seu pai foram presos no labirinto com o Minotauro, então precisavam fugir. Seu pai, um grande inventor, criou asas feitas de cera e penas, e disse para o filho não ir tão alto para a cera não derreter com o calor do sol, e não voar tão perto da água, porque as penas poderiam se molhar e ficar pesadas demais. Então, Ícaro se afogaria. Para saber o final dessa história maluca, leia o livro O Voo de Ícaro. O conflito desse mito é quando Ícaro percebe que está voando alto demais e desobedecendo seu pai. A moral da história é que devemos sempre escutar e obedecer nossos pais. Narciso era um homem que se gabava de sua beleza e achava que não havia ninguém mais bonito que ele. Um dia, Narciso estava caminhando em uma floresta até que avistou uma mulher o observando. Ela era Ninfa, que acabou se apaixonando por ele e só conseguia repetir as últimas sílabas de uma palavra. Então Narciso disse: "Quem está se escondendo de mim?" Ninfa respondeu: "De mim." Narciso tentou conversar com ela, mas ela só repetia. Ela ficou irritada e gritou com ela, mas a deusa do amor não poderia deixar Narciso ileso e o puniu. Moral da história: o excesso de vaidade e falta de empatia podem ser prejudiciais. E o autor de Narciso é Narciso Caravaggio. Na história de Teseu e Minotauro, Teseu era um grande herói grego. Sua mãe era a rainha Heta. A aventura de Teseu, do labirinto do Minotauro, é a melhor, que fala que os pais de Androgeu levavam os jovens para ser sacrificados. É de que o ser humano possui em si o desejo finito pela vida e a necessidade de ajudar o próximo. Hércules tem origem da mitologia grega e ele é um herói, filho do grande e poderoso Zeus. Hércules é conhecido como um semideus e tem atributos humanos e divinos, como sua força descomunal. Algumas características são a bravura e inteligência. Ao longo da história de Hércules, ele vivencia várias aventuras, mas Hércules é obrigado a fazer 12 trabalhos por penitência, pois estava com um feitiço e teve que pagar pelos seus crimes. A moral da história de Hércules é que não pense que as armas comuns serão suficientes, pois se uma cabeça for destruída, nada adiantará. Se você se interessou pela história de Hércules, você pode encontrar pesquisando em algumas fontes, como em alguns livros, que você pode encontrar na internet, e no próprio Google. Então, essa é a história de Hércules, e até logo, tchau! Vários autores escreveram sobre o mito Medusa, um deles foi Orígenes Lesse. Breve ambientação da história. Medusa era uma górgona, um ser monstruoso. Dizem que Medusa tinha aparência de serpente e que a todos que encarassem, ela os transformavam em pedra. Simbolicamente, Medusa era uma criatura trágica e solitária, uma figura incapaz de ser amada e de se amar. Também odiava os homens, pois a seduziam, e as mulheres, pois não se sentiam confortáveis com uma criatura monstruosa. Medusa passou a viver na extremidade do ocidental do mundo dos mortos, junto. Moral da história: a mitologia nos ensina a enfrentar os desafios e a coragem.